equipe aí, divulgar um pouquinho sobre o nosso trabalho de genômica, né, Tereza? Eu costumo dizer que a DAS é uma empresa muito grande e a gente se fascina com o que aprende aqui dentro. É praticamente uma universidade, né? E eu acho que é importante sempre a gente mostrar o trabalho que vem sendo feito dentro da empresa para outras pessoas internas, externas, e muitas das vezes a gente acaba procurando auxílio fora da empresa, sem saber que dentro da empresa existem profissionais em áreas muito específicas hoje, né, Tereza? Aliás, como é a tua também, né? Hoje a gente falando de oncogenética, falando sobre genética reprodutiva, né, nutrigenômica, e aí vai. Sim, é uma característica das ciências, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se distancia, mas a gente não pode jamais perder o elo, né? O vínculo, porque senão Exatamente. esse conhecimento ele não evolui tanto quanto ele teria potencial. Então, aqui mais uns minutinhos para as pessoas irem chegando. E lembrando que nós temos uma transmissão simultânea via YouTube para as pessoas que não estão participando diretamente do curso. Ah, sim, isso é importante também. Que bacana, já temos bastante gente aqui. Parece que deu uma estabilizada. Então, vamos lá. Então, antes de dar início à nossa programação do curso, a gente vai falar um pouco sobre o Genomic Summit, que é um evento, um grande evento que está sendo organizado com muito carinho pela equipe da GeneOne e os seus parceiros. A gente vai rodar o videotape agora para apresentar esse evento. Então, o vídeo, ele dá aí o gostinho do que é que vem pela frente. Entre os dias 26 e 28 de agosto, nós teremos um grande evento, um congresso, né, propriamente dito, mas digital. Então, é um primeiro evento com a navegação 360 graus. Então, quem não acompanhou os últimos encontros, funciona como num game de realidade virtual. Você vai ter a ideia de que está no espaço, conseguir olhar ao redor, trocar de sala, enfim, porque serão 2 lives simultâneas, mais de 30 palestras, com mais de 20 horas de conteúdo, com grandes nomes nas várias áreas da genômica. Como o doutor Ciro falou, existem várias sub-áreas dentro da genética, da genômica, né? Com um público previsto de até 10 mil espectadores. Então, corram lá, a programação já está disponível e as inscrições estão abertas. O site para as inscrições vai estar disponível aí no chat, para facilitar aquelas pessoas que ainda não fizeram. Então, agora a gente pode dar continuidade à nossa programação, para que eu possa apresentar devidamente, né? Agradeço novamente o Dr. Ciro Martinhago pela disponibilidade. O Dr. Ciro, ele é médico geneticista, titulado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, tem doutorado voltado para a área de reprodução humana, que é o enfoque da aula de hoje, e é diretor fundador em medicina genômica da Cromossome. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Tereza. Mais uma vez, eu queria agradecer a toda a equipe pelo convite, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre genética, né, Tereza? A gente é suspeito em falar, porque a gente não trabalha, a gente faz o que gosta, né? E já dizia Abraham Lincoln, quem faz o que gosta não trabalha, né? Queria agradecer, claro, a presença de todos os interessados aí, que de alguma forma, né, acabam nos prestigiando e assistindo alguma coisa sobre genética. Eu falei anteriormente a importância dentro do grupo de todas as áreas se conhecerem, né? Primeiro, eu queria te perguntar, Tereza, já está compartilhada a tela? Está visualizando? Está compartilhada. Eu vou desligar o meu vídeo e assim pode prosseguir tranquilamente na sua apresentação. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pela gentileza da introdução. Claro que, como falei, queria agradecer a todos aí pela presença. Prometo não chateá-los com parte técnica de genética, espero contribuir de alguma forma para o conhecimento de todos, né? Se eu colocar alguma informação adicional aí na cabeça de cada um de vocês, eu me sinto satisfeito. Bom, como ela falou, eu sou médico geneticista
E contando um pouquinho da história, né, da Cromossome Medicina Genômica, que é uma empresa que foi adquirida pela DASA um ano e meio, quase 2 anos atrás, a empresa a qual eu fundei e que, como médico geneticista, a gente se angustia muito, claro, dessa quebra de ciclo com o paciente, né? No sentido de que o paciente tenha o ciclo de ter algum problema de saúde, por consequência, procurar um médico, o qual vai lhe solicitar exame, o qual ele vai realizar, vai voltar no médico, e conforme o resultado desse exame, esse paciente vai ser tratado, né? E vai ser curado. Infelizmente, dentro desse ciclo médico com um paciente de genética, usualmente a gente parava no diagnóstico, por conta de que vocês bem sabem que, com exceção de meia dúzia de doenças hereditárias, aí 98% das doenças genéticas hereditárias não têm um tratamento específico. Então, foi aonde eu vislumbrei na reprodução humana o tratamento para aquele casal. Uma vez eu não conseguindo tratar o filho, né, que teve uma malformação congênita ou uma deficiência intelectual, seja lá qual for, né, esse casal, muitas das vezes, acaba deixando do sonho de ter uma família, né, acaba tendo medos, né, de recorrência, né, vê que o obstáculo é grande. Então, dentro da obstetrícia na reprodução humana, foi onde eu visualizei que esse casal, como eu não consigo tratar esse filho, eu preciso ajudá-los a ter o próximo filho livre daquela condição, livre daquela recorrência, né? Ou seja, a Cromossome, em geral, ela foi fundada com o intuito de prevenção das doenças genéticas, sejam elas hereditárias, sejam elas não hereditárias, como é o caso da síndrome de Down, né? Todos conhecem a doença genética mais comum, né? Fatalmente, infelizmente, a cada 800 bebês que nascem, um nasce com síndrome de Down. A gente vai falar sobre a prevenção disso também. E que essa prevenção, gente, na verdade, ela começa aí exatamente com o diagnóstico dessa criança, né? E em cima desse diagnóstico a gente coloca aí o que seria um futuro prognóstico para esse bebê, para essa família, para esse casal. Então, hoje a Cromossome, né, o intuito dela é, através do diagnóstico pré-natal, a gente consegue hoje, né, vocês sabem, o NIPT, procedimento invasivo também, né, líquido amniótico, isso tem uma estreita relação aí com radiologia, né, ultrassom, etc. Mas é o procedimento invasivo, etc. Mas aqui a gente vai apenas retratar a parte da prevenção através da fertilização in vitro, né, o qual o casal se submete a um ciclo de fertilização para que os embriões sejam gerados em laboratório e, consequentemente, sejam analisados um por um perante uma doença, perante doenças cromossômicas, seja lá como for, para que já seja transferido para o útero materno apenas aquele embrião, o qual sabidamente saudável por essa análise, né? Muito bem, então, em se tratando disso, hoje a gente não chama mais apenas o termo técnico de diagnóstico genético pré-implantacional, e sim de teste genético pré-implantacional. São testes de triagem nos embriões, né? É importante que todos saibam antes, né, como eu havia dito inicialmente, o foco do geneticista hoje não é tanto tratar. Aliás, hoje nós temos tratamento para doenças das quais a gente nem imaginava, né? Uma delas, que é a AME, aí, a amiotrofia espinhal, é a medicação aí mais cara da indústria farmacêutica, aí, que ultrapassa aí 10 milhões de reais a dose da medicação para um tratamento específico. Porém, a maioria delas a gente não tem um tratamento, então o intuito é preveni-las. Então, para qualquer casal que venha engravidar, para qualquer casal que venha gestar, independente de qualquer outra situação, em se tratando de risco empírico, a cada 100 bebês que nascem a todo segundo, né, 2 ou 3 desses bebezinhos, infelizmente, vão nascer com uma malformação congênita, né, ou seja, já ao nascimento nós vamos visualizar que esse bebê tem um defeitinho, tem algum problema.
Ora, se nós estamos falando sobre prevenção de doenças, a gente precisa entendê-las, né? Em genética, gente, um pouquinho diferente de qualquer outra área da medicina, a etiologia é muito importante. Fala assim, mas isso é importante em qualquer área? Exatamente. Porém, no aconselhamento genético, que é esse bate-papo com o paciente, né? A gente precisa passar risco de recorrência, e para passar risco de recorrência eu preciso saber a etiologia, a causa daquele problema. Agora, se a gente visualizar, ou seja, qualquer casal, né, desde que não seja aparentado, casal da população geral que venha querer engravidar, ele está sob um risco empírico de 2 a 3% que o seu bebê nasça com algum probleminha. E quando eu estratifico essas malformações ao nascimento, a primeira observação que a gente tem muito clara aqui é que mais da metade dessas malformações congênitas, infelizmente, a gente não conhece a causa, não conhece a etiologia, e que, portanto, não é plausível de prevenção. Não é? Se eu não sei a causa, como é que eu vou prevenir? Muito bem, na outra metade, a gente tem aqui quase a metade dessa fatia, as doenças de herança multifatorial, né? Doenças que a gente chama de poligênicas, as quais a gente vê que tem um componente familiar, muitos casos às vezes na família, mas quando a gente faz o sequenciamento dos nossos genes, a gente não encontra um gene específico causador daquela entidade, daquele probleminha, né? Que é o caso, por exemplo, mais comum, defeito de fechamento do tubo neural, né? A gente tem aí esquizofrenia, a gente tem diabetes, a gente tem um monte de doenças, as quais são multifatoriais, que significa que não é uma herança bem definida, como acontece nas doenças aqui que eu estou colocando como genes mutantes. Né? Aqui sim é uma herança bem definida, autossômica recessiva, autossômica dominante, ligada ao sexo, o qual eu faço o sequenciamento dos genes, né, que a gente chama de exoma, e eu encontro um defeito em um desses genes, né, eu encontro a mutação, a gente chama esse defeitinho de mutação, e em cima dessa mutação eu consigo dizer, olha, é 50%, 25% o risco dos filhos vir a ter problema. Existe um pequeno detalhezinho que a gente chama de penetrância, eu não quero entrar nesse detalhe com vocês. Mas muito bem. Então, gente, o que a gente tem aqui são as doenças que a gente já conhece. O câncer de mama, 5 a 10% deles entram aqui, né, nesses genes mutantes, e as multifatoriais, aí, a maioria dos cânceres estão dentro disso, né? É a grande maioria das doenças, a qual até o momento, até um tempo atrás, a gente ainda não tinha habilidade de testes específicos ou algoritmos que conseguisse alcançar um índice mais específico para aquela família e não um risco empírico geral. Muito bem. Além disso, claro, a gente conhece também os agentes ambientais, né? O álcool faz estragos, principalmente em população carente, né? Não existe dose absolutamente segura durante a gestação, a dose segura é não tomar o álcool, né? A síndrome alcoólica fetal é muito conhecida e muito negligenciada. As pessoas não sabem, mas uma criança pode ter desde uma malformação congênita, fusão de vértebras, a apenas características comportamentais e deficiência intelectual na escola. Muito bem. Agora que a gente conhece, né, o risco que nós temos, claro, se o casal é aparentado, ou se a mulher tem acima de 35 anos, ou etc., quer dizer, existe o risco basal daquela família, daquela pessoa, ou daquele casal, o qual aí no aconselhamento genético, claro, ele é levantado e passado ao paciente para se ter uma ideia, a consanguinidade, por exemplo, pode aumentar esse risco aí, primos de primeiro grau, a 9 a 12%. Tá? Muito bem, gente. Aqui eu queria só mostrar para vocês a importância dentro da minha área, né, na reprodução humana, uma área que ainda genética reprodutiva engatinha, né? O primeiro diagnóstico pré-implantacional foi feito em 1990, depois, posteriormente, sinceramente, os últimos 10 anos aqui houve um crescimento muito grande, principalmente com a popularização dos testes genéticos, sejam eles por serem mais conhecidos ou sejam por serem mais baratos, né? Que é o caso do advento do exoma, é o caso do advento do genoma, que cada vez ficam mais baratos. Mas uma coisa importante que eu trouxe com a Cromossome e tento, de várias formas, colocar isso dentro do grupo, né, dentro da DASA, é a importância da geração da informação dentro do laboratório, ou seja, publicar os dados gerados dentro do nosso laboratório. Se nós temos os melhores equipamentos do mundo, igual um outro indivíduo tem lá fora, claro, a gente não tem o mesmo poder, né? A gente não tem o mesmo poder aquisitivo,
mas a gente precisa gerar nossos dados. Nós precisamos ter... Já dizia um grande professor meu, Ciro, você pode ser o cara que mais entende no assunto no mundo, mas se você não colocar o raio do teu nome no PubMed, as pessoas não te conhecem, você é um cara desconhecido que, portanto, não tem conhecimento na área. Então, desde muito cedo, né, isso dentro da USP eu aprendi muito, aprendi a ter uma visão crítica em relação a trabalhos com conflito de interesse e, ao mesmo tempo, gerar o conhecimento dentro da nossa própria unidade. Esse foi o meu, na época que eu já havia publicado, mas em 2007 eu defendi meu doutorado, na época eu não fiz mestrado, fui direto ao doutorado, a gente publicou nessa revista, né, na época ainda era para o Real Time, defendi em 2007, na revista do Edwards, que foi aquele que ganhou o prêmio Nobel, que fez o primeiro fertilização no mundo, lá, né, a primeira X, tal, etc. Né? Enfim, dentro dessa perspectiva, dentro da Cromossome, aqui, por exemplo, a gente publicou em 2004 uma preocupação em relação ao controle de qualidade das crianças que nascem por fertilização, comparado na América Latina com crianças nascidas de gestação normal. Né? A gente usou o modelo do ECLANC aqui no Brasil, mostramos a dificuldade de utilizar caso-controle nesses casos, e mostramos como acontece no resto do mundo também, que existe sim um aumento de um pouquinho maior de que crianças oriundas de fertilização podem ter um índice maior de defeitos congênitos, porém, a maioria dos casos que acontece a malformação, que acontece o problema congênito, é uma não investigação da causa da infertilidade daquele casal. Então, por exemplo, uma oligospermia severa, uma azospermia, o qual não foi investigada a microdeleção do cromossomo Y, observou que essas regiões, as EFs, acreditava-se, por exemplo, que eram apenas produtoras de espermatozoide, hoje sabe-se que são sensibilizadoras também da genitália masculina, e alguns desses meninos nasciam com um problema na genitália, como hipospádia. Né? Mais para frente, na revista Blood, agora recentemente, 2016, a gente publicou junto com 2 grupos internacionais, pela primeira vez na história foi isolado aí a enzima da proteinase K, e a gente conseguiu mostrar da vitamina K, a gente conseguiu mostrar, nesse caso, a mutação num gene específico numa família brasileira, o porquê que os heterozigotos estavam tendo a metade da expressão daquele gene ou daquela enzima, né? Isso não havia sido dosado ainda, essa foi a grande importância que a gente publicou numa revista como essa. Esse caso também a gente fez seleção embrionária, né? Quer dizer, vejam que é importante gerar o conhecimento dentro do próprio ambiente de trabalho. Isso não só para ter o paciente, eu acho que uma das melhores propagandas que o médico pode ter é o paciente, mas você gerando dentro dos teus resultados, né, você ter referências com trabalhos próprios, eu acho isso fundamental, principalmente numa área que ainda está sendo desbravada dentro da medicina. Né? Publicamos aqui o primeiro caso da América Latina de anemia falciforme, no qual foi selecionado o embrião livre da anemia falciforme e também compatível para HLA, e no Einstein foi feito o primeiro transplante de medula da América Latina, feito por células de cordão, apenas de células de cordão umbilical. Durante o problema do Zika, a gente publicou na revista brasileira, né, vocês sabem que o paciente masculino pode permanecer o Zika ali no sêmen, na mulher a gente mostrou, aqui foi uma paciente que estava sendo estimulada, mostrou que durante o estímulo ela teve a crise, ela teve o Zika, clássico inclusive, e que nos ovos não tinha sido afetados. Né? Enfim, biópsia de corpúsculo polar, para a indústria farmacêutica, um locus específico no nosso genoma relacionado com as pacientes que respondem melhor a um estímulo hoje custa 7 a 8 mil reais, é importante saber o que a gente fala de medicina personalizada a esse paciente, enfim, e aqui também para neoplasias, isso aqui é no Hospital Pérola Baita, um caso que a gente fez aí em relação a um projeto que a gente faz à população geral aí, como trabalho voluntariado, que eu acho que é importante também contribuirmos com a nossa sociedade como papel direto. Né? Ou seja, não adianta a gente cobrar de governo, representantes, sendo que eu não faço o meu papel na sociedade, papel efetivo. Então, eu aprendi muito com o americano e faço o meu trabalho voluntário uma vez por mês, seja 3 ou 4 horas, eu acho que isso é importante. Se eu conseguir que saia uma pessoa daqui hoje que faça também seu trabalho voluntário, né? Ficarei muito feliz. Muito bem, gente, mas na fertilização in vitro, então, né, vocês entenderam que
O casal precisa se submeter a um estímulo, a mulher precisa passar, em média, 12 dias por um estímulo ovariano, né? São injeções subcutâneas, a qual se bloqueia o eixo e faz com que estimule esse ovário a produzir vários óvulos ao mesmo tempo, né? Essa mulher, então, recebe uma nova medicação para que amadureçam esses óvulos e, posteriormente, através de uma sedação, não de anestesia geral, essa paciente, coletados os folículos dessa paciente via vaginal, através de um guia por ultrassom, né? E esses óvulos são colocados no laboratório e, posteriormente, fecundados com o espermatozoide ejaculado, previamente ejaculado do marido dessa paciente. Então, o que é feito? Esse embriãozinho, né? Aqui exemplificando para vocês, então aqui seria o que a gente chama de D1 ou D0, a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Posteriormente, a gente tem a formação do primeiro corpúsculo polar, ou seja, a gente tem o segundo corpúsculo polar, desculpa, a gente tem os dois corpúsculos, lembrando aqui da embriologia, o segundo é formado com a fecundação do óvulo, e, portanto, aqui esses dois corpúsculos, essas duas células pequenas que estão aqui, podem ser retiradas, eu posso fazer análise. Aqui eu tenho apenas material materno e não tenho paterno, essa é a grande limitação. Tá? Aqui a gente tem um embrião em D3, terceiro dia, pós-fecundação, que é um embrião de 6 a 8 células. Nessa fase pode ser retirada uma ou duas células desse embrião. Atualmente a gente não utiliza essa fase embrionária, por consequência que a gente conseguiu retirar 5 a 10 células no quinto dia pós-fecundação, no D5, um embriãozinho que está nessa fase que a gente chama de blastocisto, né? Então, aqui no blastocisto, a gente tem a massa interna, que vai produzir o bebezinho, e aqui é o tronfectoderma, que vai produzir os anexos, e desse tronfectoderma é retirado de 5 a 10 células, são as células às quais a gente consegue fazer qualquer análise embrionária atualmente, né? Então, esse embrião ele vai para o freezer, eu brinco, quer dizer, ele é vitrificado, ele é colocado à temperatura ambiente a menos 200 graus em fração de segundos, e aí ele é posto a tempo indeterminado em botijões de nitrogênio líquido, né? Existem aí embriões descongelados há mais de 20 e poucos anos, ao nasceram crianças normais, etc. Enfim. Então, gente, essa aqui já é a fase já de enucleação desse embrião, quer dizer, ele já está ali no endométrio, se invaginando, etc., né? Durante o primeiro ao quinto dia, esse embrião fica rolando entre a trompa e o útero. O quinto dia, normalmente, é a fase da implantação. Então, só para você ter uma ideia aqui, então a gente consegue retirar a célula do corpúsculo polar, não é utilizado, apenas a nível de curiosidade. A gente pode tirar do terceiro dia, alguns casos ainda no Brasil são utilizados, e a gente pode tirar células do quinto dia. Hoje é o gold standard com congelamento do embrião. Tem-se o resultado e transfere-se esse embrião num ciclo seguinte a essa paciente. Só para você ter uma ideia, na época que a gente realizou esses casos, aí, os mais famosos, ainda era biópsia em D3 e não congelava embrião. Nós tínhamos 24 horas para dar esse resultado à clínica, para que a clínica transferisse esse embrião. Então, era um desgaste enorme em cada diagnóstico pré-implantacional, independente de qual fosse. Então, aqui só exemplificando isso que eu mostrei para vocês, né? É feito através de um laser aqui, um furinho, e depois retirado as células, né, desse embriãozinho aqui. Essas células vão para um tubinho, vão para o nosso laboratório, qual vai ser feita a análise. Aqui não vou chateá-los com parte técnica, mas a vantagem e a desvantagem de coletar em cada uma das fases, isso é mais relacionado à reprodução em si, né? E assim, gente, vamos complicar um pouco? Olha só, muitos de vocês devem conhecer o famigerado mosaicismo, né? O mosaicismo, felizmente, infelizmente, não sei, faz parte da nossa vida. Não há um organismo, um ser humano, que não tenha algum tipo de mosaico em algumas células dentro do organismo dele, né? Existem trabalhos mostrando, inclusive, que há mosaico para trissomia do 21, por exemplo, em vários neurônios nossos, né? O problema, gente, é quando esse número de células alteradas ultrapassa, né, uma linha tênue ali da tranquilidade, e isso pode começar a gerar um problema, né? Câncer, isso também existe. Então, o que acontece? Houve nessa divisão celular uma divisão a qual transformou uma célula alterada em uma célula normal. Elas continuam produzindo seus clones, e aqui, senhoras e senhores, nós temos um mosaico. Nós temos no mesmo embriãozinho células alteradas e células normais. Qual que é a importância disso? A importância disso, né, aqui exemplificando nesse desenho,
Então, aqui é o tronco ectoderma, aqui é a massa interna. Então, vejam que as células aqui que estão em vermelhinho seriam as células alteradas, né? Se eu biopsio esse embrião aqui, esse embrião é normal. Se eu biopsio esse embrião aqui, ele é alterado. Pode ser um falso positivo, um falso negativo. Isso realmente importa em reprodução. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque isso está muito em moda hoje. Eu vou apenas pincelar para que vocês entendam. Eu acho que o conceito de mosaico, cada vez, ele é mais importante, né? E muitos de vocês que trabalham com os adultos vão entender um pouquinho aqui que isso nos embriões é muito comum, tá? Muito bem. Então, uma vez eu tendo esse material dentro do meu laboratório, qual que é a principal coisa que eu possa fazer? Muito bem, gente. Eu vou falar sobre técnica por técnica, mas a grande fatia hoje do bolo da análise embrionária são pacientinhas as quais as mulheres já passaram aí de 35 anos de idade. Para você ter uma ideia, a média de casais que procuram as clínicas de fertilização hoje é por volta de 38 anos de idade das mulheres, né? Então, eu costumo dizer que é a mulher moderna, né? Não mulher em idade avançada. Mulher moderna por conta de que ela postergou a gravidez, porque a sociedade exigiu dela um papel mais efetivo. Eu estou com 44 anos, fiz recentemente, veio do interior de Santa Catarina. A minha mãe, na época, era daqui, né, cidade de interior, procurava um bom partido, aos seus 16, 18 anos. A minha mãe teve seus 3 filhos aos 20 e poucos anos de idade. A mulher moderna hoje, então, ela não procura mais ali cedo, quer dizer, a sociedade exigiu que ela estudasse, que ela trabalhasse, e eu brinco dizendo que elas mesmas relatam, dizendo, doutor, a gente vai procurar o príncipe encantado depois dos 35 anos de idade, né? Porque tá difícil, doutor. E assim, eu preciso ter o meu filho logo, porque eu estou com 35 anos, eu estou em idade avançada, né, etc. Veja, isso é pejorativo falar com uma mulher de 35 anos que está em idade avançada. O que acontece é o risco dela começa a ultrapassar 0,5%, e é um cutoff para o procedimento invasivo no diagnóstico pré-natal. Tá? Apenas isso. É fato, e vocês vão ver, que aumentam as alterações cromossômicas nos ovos, principalmente após 35 anos de idade. Mas aqui é a carinha para mostrar para vocês que a gente analisa como se fosse o cariótipo desse embrião, analisando os 23 pares de cromossomo. Tá? Essa história de mosaico aqui é um slide cedido por um grande amigo, Dagan Wells, que é um grande pesquisador na área, tem mais de 200 papers publicados aí. Ele mostrou em 16 clínicas que esses índices modificam conforme a clínica. Então é importante que se saibam, que vocês vão ouvir também pessoas dizerem que essa retirada de célula prejudica o embrião e você pode matar esse embrião, ou que isso pode faltar um pedaço desse bebezinho, né, etc. Enfim, eu quero que entendam que o procedimento da biópsia é um procedimento manual. E como tudo manual, faz bem quem faz muito. Então, procedimentos como diagnóstico pré-implantacional não é procedimento de rotina do dia a dia numa clínica de fertilização, apesar de que muitas já fazem isso no dia a dia. Tá? Então, gente, quando eu encaminho meus casais, minhas famílias para clínicas de fertilização, eu encaminho para clínicas as quais têm uma boa habilidade da biópsia, porque eles necessitam da biópsia, eles não são casais inférteis. E é importante que essa clínica tenha uma boa habilidade, né? O embriologista tem uma habilidade em retirar essas células do embrião sem que cause dano para o desenvolvimento normal desse embrião. Então, claro, ninguém precisa saber sobre essas siglas nem nada. Então, a gente chama o teste pré-implantacional de PGT, né? Recentemente mudou, era PGD, é PGT agora, né? De triagem aí, de teste. E eu vou falar primeiro para vocês sobre a análise cromossômica, de todos os cromossomos desse embrião, que é a análise mais primária. Há clínicas, por exemplo, como a IVE, Instituto Valenciano de Fertilidade, em Barcelona, em Valência, na Espanha, a qual aí possivelmente é uma das que mais faz no mundo, só lá, acho que são 8 mil ciclos anuais, e 90% dos casos eles realizam esse teste, vocês vão entender o porquê disso. Bom, mas para a gente falar sobre anormalidades cromossômicas, né, eu apresento para vocês o nosso cariótipo, né? Como diz uma pacientinha minha, doutor, o que são essas lombriguinhas aí, doutor? Olha, minha senhora, essas lombriguinhas aqui nada mais são do que uma forma inteligente que a célula viu de dividir o DNA em partes iguais, né? Veja, eu vou mostrar no próximo slide, né? Quer dizer, na hora de eu produzir meu espermatozoide, a mulher produzir o óvulo, eu preciso mandar metade do DNA. Vejam que são impares, os pares são idênticos, eles trocam informação. Eu recebi um do pai e um da minha mãe e mando um todo mescladinho, né? E mando 23 ao invés de 46. O homem pode ser XY ou
pode ser Y ou X, e aqui vejam bem vocês que esse aqui tem um probleminha, o resultado tem um cromossomo a mais, uma menininha, né, que é a trissomia do 21, que é a alteração cromossômica mais comum que a gente conhece, a síndrome de Down, 1 a cada 800 bebês nasce com isso. Tá? O que é importante salientar sobre isso aqui? Gente, se afetar o 21, o X, o 13 e o 18, ou seja, de todos esses 23 pares, 4 pares deles são os que nascem. Ou seja, 95% dos bebês que ao nascimento têm alteração no cariótipo com algum desses cromossomos são esses 4 caras. Por quê? Porque os outros simplesmente não evoluem o embrião ou acaba evoluindo para o aborto. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, como eu falei, né, aqui na divisão celular, na hora de formar o espermatozoide, na hora de formar o óvulo, a gente manda 23 cromossomos e na hora de dividir esse DNA, né, os óvulos já são formados intraútero quando a mulher ainda estava na barriga da mãe dela, né, e os espermatozoides são renovados totalmente a cada 60, 70 dias num ciclo de espermatogênese completo. Ou seja, o homem renova o tempo todo, com 100 anos de idade, possivelmente o homem ainda tem produção de espermatozoides, né, capenga, mas tem, e a mulher, infelizmente, quando ela entra em menopausa, ela já não produz mais óvulos. Né? Então, infelizmente, o tempo é um problema para a fertilidade da mulher. Né? Então, vejam essa bela imagem, é uma imagem real, mostrando essa divisão celular, aqui um óvulo, né? A gente chama isso de ócito, mostrando aqui o núcleo desse óvulo, mostrando aqui o corpúsculo polar, né? Os cromossomos, aqui a imagem é linda. Né? E eu lembro do vestibular, essa imagem dizendo que a gente tinha que colocar lá, que os cromossomos ficam na linha equatorial da célula, os microtúbulos puxam, né? Aqui na meiose 1, puxando metade para cada lado, para cada polo celular, né, e produzindo aí a nova célula, tal, etc. Esse movimento precisa ser impecável. Essa sincronia ela não pode pecar. E, infelizmente, através de 2 grandes estudos, foram comprovados com mais de 4.000 mulheres, o qual foi estudado o corpúsculo polar, que é exatamente o espelho do óvulo, notou-se que 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente, vem com um cromossomozinho a mais, um cromossomo a menos. Né? E vejam vocês aqui nessa outra imagem, por imunistoquímica, também real, mostrando aqui esquematicamente uma paciente de 22 anos, e olhem nossas jovens, né? Nossas meninas de 40 anos, infelizmente, os cromossomos já não estão mais na linha equatorial da célula, e infelizmente essa divisão celular pode ser errônea. Né? Isso já começa a ser muito frequente, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Tá? Isso aqui é apenas para exemplificar, isso aqui é um trabalho da Nature, mostrando aqui que 90% das vezes, quando o bebezinho tem, né, o indivíduo tem a trissomia do 21, em 91% das vezes, 90% das vezes, esse cromossomo adicional vem do óvulo e em apenas 10% vem aí do espermatozoide, em casos de trissomia livre. Tá? Quando existe translocação do cariótipo, do cariótipo do casal, é uma outra história. Mas então agora a gente já entendeu o que é uma aneuploidia, é uma alteração no cromossomo inteiro, no cariótipo em si. O que isso tem a ver com aborto e infertilidade? Né? Isso aqui, pessoal, é uma publicação na revista Lancet, de 2006, falando sobre abortamento recorrente, aborto de repetição, mostrando que mais ou menos 1 a 2% dos casais passam pelo aborto de repetição, que são 3 abortos seguidos, né? Sejam eles aí retidos ou não vem ao caso, quer dizer, o paciente teve 3 abortos em si. Então, a gente sabe que aborto de repetição, a partir do 3º, é um momento obrigatório de começar a investigação, apesar de algumas pacientinhas hoje já não querem esperar nem o 2º, quanto menos o 3º. Né? Então, aqui nessa publicação, foi um estudo prospectivo com casais que iam engravidar naturalmente, apenas foi questionado algumas coisas. Ora, se eu tenho 100% de concepção, ou o óvulo e o espermatozoide se encontraram, por que apenas já cai 30% desses embriões não se implantam e apenas nasce 45% desses bebês? Quando eles estratificaram aí pela idade da mulher, todos os casais, né, naturais, prospectivos que engravidaram, né, eles colocaram aqui o número de gestações, e no número de gestações a gente observa que a curva é ascendente, vai muito bem até os 30 anos, depois disso começa a cair, sendo que as nossas meninas de 45 anos ou mais, a gente não tem 2 mulheres grávidas. Né? Como se não bastasse, para se ter uma ideia, a média de gravidez é 15% na população geral, aos 40 anos vai para 5%, e aqui aos 44 anos ou mais é por volta de 1%. Como se não bastasse, a chance de aborto aumenta também.
E se a gente levar a estratificação até mulheres de 35 anos, a chance de essa mulher abortar é a mesma chance da população geral, que é 15%. Agora, a partir dos 35 anos em diante, aumenta o risco dessa mulher abortar em relação à população geral. E vejam vocês que aqui aos 40, aos 44 anos de idade, é uma moeda para cima. Jogue uma moeda para cima 3 vezes. Pode cair 3 vezes no cara, 3 vezes no coroa, ou pode ter 3 filhos, 3 abortos. E para essas nossas meninas de 45 anos, que tem 1% de chance de gravidez, 75% é a chance de aborto natural. Quando a gente observa o produto do concepto, né, observa o fetinho, o cariótipo desse fetinho, né, o qual foi abortado, aqui na época ainda era feito por cariótipo convencional, hoje a DASA faz por biologia molecular, a gente tem resultado em 99% dos casos, aí na época se tinha só 60%, mas o que eles mostraram muito bem? Se o aborto é de repetição, em azul, ou é um aborto esporádico, em vermelho, né, estatisticamente já não importa mais. A chance de ser cromossômica é 60%, e depois dos 40 anos é 70%, após os 42 anos é 85%. Então, gente, aqui isso são dados de livro, já não é de publicação. Quando a gente olha, aqui ele mostrou que 50%, 50% das gestações aqui levaram ao aborto, né? Mostrando quais são as mais comuns. O cromossomo 16 e o 22 juntos são responsáveis aí quase 1/3 de todos os abortos de causa cromossômica, a gente não sabe por quê, e mostrando a vocês que Down também pode abortar, aqueles cromossomos também pode, mas todos os outros abortam, eles não nascem, ou a paciente não engravida, né? Muito bem, então essa publicação New England retrata isso muito bem, mostrando aqui o aborto subindo, a fertilidade caindo, né? E se existe uma idade que já não se pode mais ter aquele bendito óvulo que está ali, né? O óvulo dourado, o qual não tem anormalidades cromossômicas, que esse é o grande obstáculo, né? Então vejam que aqui aos 45 anos, por exemplo, vamos voltar a essa nossa pacientinha que tem menos de 1% de chance de engravidar, se engravidar tem 75% de chance de perder, se não perder, a cada 30 mulheres nessa idade, uma o bebê nasce com síndrome de Down. A população geral é 1 para 800, né? Então, a síndrome de Down acaba sendo aí a ponta do iceberg. Essa é uma da outra publicação nossa, junto com o grupo Poseidon, que é um grupo europeu, o qual a gente participa aqui no Brasil, através da cromossoma e análise embrionária de pacientinhas brasileiras, né? Tem paciente da Itália, tem paciente aí, clínicas da Alemanha, o qual foram analisados mais ou menos 1.300 embriões, e a gente tirou algumas conclusões, a qual a gente já sabia, mas não havia sido mostrado no papel. Esse é um primeiro ponto importante, aqui está o slide cedido pelo meu amigo, Sandro Esteves, que é o diretor, fundador aí da Clínica Androfet em Campinas, que foi a clínica responsável aqui no Brasil por nossos casos, né? Então aqui a gente mostrou primeiro desses pacientes, conforme a idade da paciente, quantos % era a chance que ela perdia de ter um embrião normal. Ou seja, né, essa paciente aqui de 44 anos, a chance dela de ter um embriãozinho normal diminuiu 24,5% em relação a um ano atrás, a paciente de 43 anos. E também a gente mostrou, claro, a gente precisa mostrar o problema, mas também a solução. Mostramos que as pacientes que têm 1 ou 4 embriões aqui, né, 1 a 5 a 7, 8 a 10, até 40 anos, volto a repetir, a gente tem pacientes aqui que tiveram 8 a 10 embriões, e dessas sempre tiveram um embrião normal. Agora, vejam que o grande problema acima de 40 anos é o leque de embriões, né? Quer dizer, a gente não vai modificar a sorte dessa paciente, a gente vai apenas direcionar ela, ou seja, nós temos 4 embriões, um deles é normal. Vamos tentar achar esse embrião normal? Pois é, essa é a análise em si. Porque se eu transferir o normal ao alterado, os bons pagam pelos ruins, não é assim? Pois é, o alterado sinaliza ao endométrio, ao útero, dizer, olha, eu não sou legal. E o útero vai lá e tira, ele não invagina aquele embrião, ele tira totalmente a vascularização, esse embrião fica ali sobrenadando, e o embrião euplode, ele abraça e faz com que esse embrião seja bem-vindo. Então é importante a transferência de embriões normais, né? Aqui é uma parte técnica, né? Antigamente a gente só tinha o resultado se era alterado ou normal, agora a gente tem esses mosaicos que precisam ser vistos com cautela.
mas, em geral, esses embriões eles implantam 50% menos, né, do que os embriões. Se a gente notar aqui, por exemplo, o nível de implantação, aqui, né, usualmente é 60%, 80%, aqui está menor, e também abortam 50% mais. Mas a vantagem é que estão nascendo crianças saudáveis, isso é um bom sinal, né? E também nascem crianças com melhor peso, menos complicações obstétricas, principalmente por conta do mosaico, porque o mosaico ele pode gerar, normalmente a natureza tenta corrigir um erro que ela própria cometeu, envia o mosaico à placenta, são placentas ruins, que não suprem bem esse bebê, apesar do bebê não ter problema, a placenta tem as alterações cromossômicas e usualmente pode, né, ter descolamentos e até mesmo a perda. Aqui só para exemplificar o final dessa conclusão, né? Isso aqui é uma clínica da Itália, a qual participou também desse projeto. Vejam vocês que quando é feito, antigamente a gente chamava de PGS, o PGTA, é feita a análise do embrião, a chance de gravidez é a mesma, independente da idade da paciente. E aqui é a idade das pacientinhas, né, que vai caindo a chance de gravidez, transferindo embriões sem análise. Aqui é a clínica no Brasil, mostrando principalmente entre 40 e 42 anos de idade, que é mais que o dobro de chance de gravidez. Em média, aqui no Brasil, um embrião euploide, um embrião normal, sendo analisado na cromossome, ele tem por volta de 60% de chance de gravidez e 10% de chance de perda. Né? Sirma, você falou que uma paciente de 44 tem 1% de chance de gravidez, está falando que ela vai ter 60% de chance de engravidar? Exatamente. Agora, ela precisa produzir 10 embriões, porque a chance de ela ter um embrião normal é 10%. Vamos complicar um pouquinho, tem aqueles casais, né? Então, como eu falei, é importante se ter um controle de qualidade, né, sobre a área, porque que as pessoas têm infertilidade. Eu costumo dizer que muitas das vezes a infertilidade ou o abortamento é um sinal, um sintoma de um outro probleminha, e esse probleminha pode ser o cariótipo. A cada 375 pessoas, uma nasce com cariótipo alterado, que pode trazer um transtorno fenotípico, uma doença para esse indivíduo, ou não, que é o caso das translocações. As translocações, gente, que é o cariótipo alterado, a robertsoniana é uma delas, tá? A cada 100 pessoas, uma ou duas vai ter uma translocação robertsoniana, que parece que o cariótipo alterado, no fundo, ele tá, mas ele não traz prejuízo para essa pessoa, que ainda não está desbalanceado, né? Então, vocês vejam que o 14 e o 21 aqui, na verdade, parece que está faltando um. Mas um 14, gente, o 21, pá, foi por lá e pulou em cima. Por que isso acontece? A gente não sabe. Para a evolução das aves, por exemplo, isso foi essencial. No ser humano, há algumas explicações, mas a gente ainda não sabe. O que é fato? 1 a 2% da população tem isso. Agora, esse caso aqui, 14 e 21, essa paciente tem um risco adicional? Tem. Qual que é a chance de ela ter o bebê com síndrome de Down? 10%. Mas para que idade? Qualquer idade. Aí, se ela tiver uma idade avançada, o risco dela é adicional pela idade. Então, vejam a importância do cariótipo na investigação de infertilidade. Se eu estou falando que 1 a cada 400 pessoas nasce com cariótipo alterado, entre casais com infertilidade ou abortamento é 1 em cada 10. E a importância disso, gente, é a prevenção, a palavra-chave dentro da medicina, né? Porque nesse caso aqui, 10% de chance de ter o bebê com síndrome de Down, o risco basal dela é 1 para 800, e agora ela tem 10%. Fertilização, a gente acaba eliminando esse risco, jogando um risco menor que a população geral, através da análise dos embriões, né? É bom sempre, que eu gosto de salientar aqui, que muitos até geneticistas mais novos não entendem, risco basal. 13, 14. Qual que é a chance desse, que é o mais comum delas? Qual que é a chance dessa paciente ter um filho com trissomia do 13, síndrome de Patot? 1%. Nossa, mas então tem 99% de chance de não acontecer? É muito raro? É 1%. Tá, mas qual que é o risco na população geral? 1 para 9 mil, 1 para 8 mil. O dela é 1%. Então, gente, muitas das vezes, o risco ainda acaba não sendo alto ou baixo, que a decisão é do paciente, mas muitas das vezes ele aumenta muito em relação à população geral e muitas das vezes é o fator causal da infertilidade ou do abortamento. Para complicar mais, tem aqueles casais que o cariótipo tem a translocação recíproca, que 1 a cada 625 pessoas nasce com isso. Eu atendo pelo menos um casal por semana. O que aconteceu? Esses cromossomozinhos que são idênticos, a gente não sabe também por quê, eles quebraram e trocaram informações. Aqui trocou mesmo, né? Porque aqui houve uma desconfiguração. Era para estar um em cima do outro. Porém, esse indivíduo, ele é saudável. A gente chama ele de... tem translocação recíproca balanceada. Por quê, gente?
Porque ele não perdeu o DNA e nem ganhou. O problema é a confusão na cabeça da célula na hora de dividir esse DNA em partes iguais. Ela precisa fazer esse pareamento aqui, né? E às vezes ele pode mandar alterados. E a primeira pergunta, os gametas alterados. A primeira pergunta que o paciente sempre faz para a gente é: doutor, mas eu posso ter filho normal? Não só pode, como pode ter um filho, inclusive, livre da translocação, que a gente consegue, através da tecnologia hoje que a gente tem dentro da cromossome, esses 2 embriões são normais, mas esse vai ser igual ao pai ou à mãe que tem a translocação, então ele vai precisar de ajuda no futuro, né? Esse não. Então a gente consegue diferenciar entre os normais, o qual tem a translocação, o qual não tem, e claro, infelizmente 70% dos embriões vão ter um pedacinho a mais ou a menos. Isso causa transtorno, isso causa 11% em média de risco de filho com deficiência físico-mental. Então vejam vocês a importância da investigação do casal infértil ou com abortamento, não só sobre o fator causal da infertilidade, mas como também a prevenção de risco genético reprodutivo, prevenção de filhos com problemas físicos ou mentais. A análise que a gente faz é como se fosse um cariótipo molecular, né? Eu chamo isso dessa forma, usualmente através dessas letrinhas, as quais todos temos 1% diferente, temos 99 idêntico, mas temos 1% das letrinhas diferentes. Então, quando eu pego centenas de milhares de letrinhas dessas diferentes e agrupo elas, eu tenho praticamente um código de barra de DNA de cada pessoa, só o indivíduo que é idêntico, né, que é o gêmeo idêntico, monozigótico, vai ter o mesmo DNA, e através dessas letrinhas a gente consegue fazer análise aí, opa, desculpa, eu estou indo para trás, fazer análise do embrião através dessa tecnologia que a gente consegue fazer essa análise que eu falei para vocês, e é um resultado muito acurado, né? Então vejam aqui, olha, um pedacinho a mais, né, ali para cima, mostrando aqui embaixo os SNPs. A gente, inclusive, consegue dizer, através dessa tecnologia, se tem triploidia, se a alteração veio do pai ou veio da mãe, né? Enfim, é extremamente acurado essa metodologia. Agora, indo para aquela segunda parte, que são as doenças monogênicas, doenças herdadas, né? Sempre nesses casos, ou seja, naquela avaliação anterior que eu fiz no embrião, eu posso fazer essa segunda, uma terceira ou quarta. Porém, na primeira avaliação, eu não preciso de informação nenhuma prévia do casal. Usualmente a idade da mulher, alguma coisa assim, né? No SR, que é aquele segundo que eu mostrei para vocês, eu preciso, claro, informação sobre o cariótipo, às vezes eu preciso material do casal. Aqui é a mesma história. Eu vou precisar material do casal, às vezes do filho afetado ou de alguns outros familiares, para a gente saber que gene que causou aquela doença, né? Que mutação que é essa. Então, só para a gente ter uma ideia, o cariótipo eu não conseguiria ver esse gene. O gene, né, são aquelas letrinhas que estão lá dentro do cromossomo, o qual a gente precisa de técnicas especiais para visualizar, né? Aqui, só para se ter uma ideia, a gente tem o cromossomo X. Então, aqui no cromossomo X, ali, a gente tem o gene da síndrome de Kalman, né? Aqui o da distrofia muscular, de Duchenne, né? Uma doença muscular muito comum, que ali na primeira, segunda década de vida, os meninos começam a parar de andar e vêm a falecer aí por um problema numa proteína específica muscular. Aqui é o X frágil também no cromossomo X, quer dizer, se eu faço um cariótipo, se eu faço uma análise cromossômica, eu não sei dizer se tem essas doenças ou não. Então, eu preciso ir para uma técnica específica, né? E aí, essa técnica específica, a gente faz, que a gente chama de PGT-M, que é o PGT para análise das doenças herdadas. E existe, gente, aqui, só a nível de curiosidade, para se entender, casais que já nos procuram antes do primeiro filho. Principalmente casais que têm consanguinidade ou há um risco na família de algum tipo de doença. Hoje, antes do primeiro filho, nós conseguimos realizar o que a gente chama de teste de compatibilidade genética. Eu pego o DNA da mãe, eu pego o DNA do pai, pego as principais doenças herdadas no mundo, hoje 600, 700 doenças, né? E vejo entre eles se eles têm mutações nesses genes e se eles têm genes em comum, o qual possam produzir filhos com doenças recessivas ou ligadas ao sexo, que é aquela que acaba se mascarando no DNA da mãe, porque a mãe tem 2 cromossomos X. Então, antigamente, um teste como esse se dizia, tá, mas o que eu vou fazer com esse resultado? Quer dizer que você está me dizendo que eu tenho um risco de 25% de ter um filho com problema? Como é que eu posso saber? Você vai ter que engravidar, no pré-natal eu vou dizer. Claro, não entra no mérito de interrupção, né? Sempre saber
a doença, como a miotrofia espinhal, como qualquer outra, é importante no pré-natal, traz benefícios enormes, não para a saúde mental dessa gestante, como do pediatra, que vai atender essa criança ao nascimento, do obstetra, às vezes por não fazer uma via baixa, porque pode ser uma criança com uma tendência à anóxia neonatal, enfim. Né? Então, atualmente, com essa informação, o casal tem um leque de opções e uma delas é a fertilização in vitro com escolha de embriões. Não vou entrar em detalhes sobre exoma. Exoma é análise de sequenciamento de todos os nossos genes, então, através do aconselhamento genético, às vezes, quando não se tem uma síndrome bem definida, a gente acaba sequenciando todos os genes desses casais, né? E aqui, só para mostrar o workflow, eu costumo dizer que, ali, veja aqui na D3, uma célula só é posto dentro do tubinho e esse DNA está nas nossas mãos, a gente pode fazer a análise que quiser. Eu não vou chateá-los com parte técnica, mas só para vocês entenderem, aqui é o mesmo princípio lá do SNP Array, né? Quer dizer, a gente cria, através de marcadores no genoma que estão junto com o gene, algoritmos os quais nos dão praticamente um código de barras do DNA que vem da mãe, o DNA que vem do pai, e nos dá uma assertiva de 99% quando eu analiso os embriões. Foram realizados aqui no Brasil, pela Cromosome, mais de 100 doenças distintas. Hoje é possível realizar análise gênica para qualquer doença, análise genética para qualquer doença qual eu saiba o defeito no gene, eu saiba a mutação. Isso aqui foi uma reportagem muito feliz da Camila Costa, que fez com alguns dos nossos pacientinhos, com análise embrionária, falando um pouquinho sobre a ética disso, né? Sempre importante, fundamental. Nós trabalhamos com análise embrionária, nós hoje estamos lidando com a China, que está produzindo embriões modificados geneticamente para que sejam resistentes ao vírus HIV, né? Se eles estão anunciando isso agora, sabe-se lá o que estão fazendo há 10 anos atrás já, ou que tem para o futuro. Ou seja, nós estamos lidando atualmente com uma era a qual eu não só consigo dar o diagnóstico, ou seja, falei antes sobre a genética diagnóstica, a gente já começou a falar sobre preventiva, né? E agora ela já se torna terapêutica também, através, isso foi um caso que nos trouxe muito orgulho, que foi um caso que eu fiz em 2012 no Brasil, claro, acabou saindo em todas as redes aí de mídia, né? Principalmente foi o primeiro caso na América Latina, o qual eu selecionei para um casal que tinha 25% de chance de ter uma segunda filha com talassemia major, o qual é uma doença, uma anemia, que a criança precisa estar fazendo aí transfusão sanguínea a cada 30 dias, um adulto a cada 10, né? Cura, transplante de medula. Transplante de medula, onde é que eu encontro? Uma pessoa a cada 150 mil, pode ser compatível, mas precisa estar doando. Só que esse compatível, gente, não são todas as letrinhas iguais. Agora, entre irmãos, do mesmo pai e mãe, nós temos 25% de chance de sermos idênticos. Então, o que foi feito para esse casal? Foi selecionado os embriões normais, livre da doença, e entre os normais, a gente selecionou o qual era compatível, essa outra criança nasceu através da transplante de medula, de cordão umbilical associado à medula, foi o primeiro caso da América Latina, o qual houve a cura já. Isso nos trouxe muito orgulho, porque isso aqui foi em 2015, o Fantástico anunciou isso, em domingo de Páscoa, falando sobre a renovação da vida, como reportagem principal. Realmente nos emocionou, porque na época eu sonhava, na época de residência eu sonhava em fazer isso, mas sinceramente superou as expectativas, como isso que eu vou mostrar para vocês para finalizar, também supera, na minha opinião. Não imaginava estar oferecendo isso aos casais hoje, né? E a DASA vai oferecer a partir do próximo mês, já está em tramitação aí, isso foi adiado uns 5, 6 meses por conta da pandemia, mas agora também a gente consegue analisar esses embriões para as doenças poligênicas, através de score poligênico, né? Aqui é uma publicação do Nathan, que é um grande amigo, que é da Genome Prediction, uma empresa americana, a qual a gente fez essa parceria, e inclusive tem possibilidades nessa parceria de Transtec para se fazer essa tecnologia toda no Brasil a partir do momento que a gente tiver volume. Então, já tem, Nathan, centenas de trabalhos publicados no PubMed com análise genética de embriões, é um grande formador de opinião, e há pouco tempo montou a própria empresa, o qual ele está sequenciando todo o genoma desses embriões.
claro, a primeira coisa que as pessoas aqui já devem ter arregalado os olhos e dito, Ciro, então ele sabe a cor do cabelo, ele sabe, né, a cor do olho, ele sabe, enfim, características físicas. Na verdade, essas regiões elas não têm interesse. Apesar da 23andMe ter anunciado isso um tempo atrás, que havia patenteado isso e ia oferecer, o FDA foi lá e cortou, obviamente, a gente chama isso de eugenia negativa. A positiva é a qual você faz a seleção desses embriões perante doenças genéticas, doenças em si que causam problemas nas pessoas. Aí o caso é apenas perfumaria. Mais inteligente, talvez mais forte, cabelo assim, assado, tal, etc. E vejam uma polêmica maior. Agora, eu ainda posso editar esses dados. Né? Então, o objetivo aqui, gente, não é esse. O objetivo aqui são as doenças. Então, só para mostrar para vocês, o que foi já publicado aqui, então, hoje, já é possível ir para 13 doenças, 16 doenças. Vejam aqui o heredograma desses casais, né? Quer dizer que tiveram filhos, tal, etc. Quer dizer, a gente consegue, no casal, rastrear o potencial e o que ele gera junto. Então, o sangue desse casal já é feito ao mesmo tempo que os embriões. E nos embriões é visto esse score, né? Para ver se esse embriãozinho tem alguma doença poligênica. Volto a falar sobre a importância da ética disso, né? Quer dizer, são os testes que serão oferecidos a casais de alto risco, famílias de alto risco, né? Não temos interesse em baixo risco, apesar de que muitos vão procurar, apesar de que fatalmente essa é a tendência, é o futuro da medicina, felizmente ou infelizmente, não sei, que isso em mãos erradas pode ter problemas, né? Que já acredito que já estamos tendo problemas, mas para o lado bom dessa história é mostrar que das 10 doenças multifatoriais que mais matam, 5 estão aqui. Ou seja, ataque cardíaco, fibrilação atrial, doença coronariana, diabetes, o câncer de mama e próstata, os 90% dos quais não estão inseridos naqueles de mutações em genes, como o caso do BRCA1, BRCA2, e tem aqui também, gente, esquizofrenia, que também pode ser feita a análise do embrião. Então, esses embriõezinhos é feito, claro, já a parte cromossômica, né? E aqui é mostrado, né, o score, né? Isso sempre, não há possibilidade do casal fazer esse teste sem o médico geneticista passar o resultado e fazer o aconselhamento genético. Então, aqui mostrando os dados da população geral e nesse embriãozinho aqui nessa menina, mostrando o câncer de mama, que é de 12% da população geral. Nesse embrião tem de 24%, ou seja, 2 vezes mais que o risco da população geral. Mas, Ciro, e se o casal realmente fizer e der todos os embriões com diabetes? Eles vão... o que eles vão fazer com esse embrião? Eles vão descartar esse embrião? Nem pode descartar. Agora, não vamos ser hipócritas. O embrião normal pode ser descartado depois de 3 anos. O casal tem esse direito, para não deixar lá e pagando o estoque na clínica de fertilização. Né? Então, esse embrião transferido, o qual o casal já sabe, eu brinco dizendo que é um pequeno manual do seu futuro filho. Ora, se ele tem uma tendência dobrada a ter diabetes durante a vida, a cartilha a gente conhece, ele já segue com um pediatra, o qual já tem esse conhecimento, já vai passando, volto a repetir, prevenção, em relação ao desenvolvimento do diabetes dessa criança. Né? Claro que a gente conhece a cartilha e deveria ser utilizada em todas as pessoas, mas algumas com mais, outras menos. Eu tenho uma grande amiga que foi assessora e que ela tem diabetes tipo 1 e que o pai tem tipo 2, ela disse para mim que nunca teria filho porque não queria ter um filho com o mesmo problema que o dela. A hora que eu falei para ela que já existe esse teste, que ela pode se beneficiar a partir do semestre que vem, ela encheu o olho de lágrima, que é a possibilidade que ela tem de vir a ter o filho livre desses grandes problemas. Né? Então, gente, para finalizar aqui, para levar para casa, né? Eu não quero que vocês saiam daqui sabendo de cor isso aqui, até porque se souberem eu perco meu emprego, né? Mas para se ter uma ideia hoje, então, né, a gente consegue fazer essas análises para qualquer doença hereditária, tem dúvida é procurar um médico geneticista, hoje ele tem a condição de instruir esses casais, individualizar caso, eu acho que isso em medicina é redundante, mas eu queria salientar que hoje os pacientes em aconselhamento genético ficam a primeira meia hora só falando, a gente só fica ouvindo. E a principal reclamação é: eu sou atendido por um número, hoje eu sou mais uma estatística, o médico não me chama pelo nome, né? A gente precisa ouvir mais nossos pacientes, precisamos humanizar o nosso atendimento.
Para qualquer doença genética, hoje a gente consegue fazer a seleção. Tem algumas seleçõezinhas que ainda não se consegue, mas já estamos, a tecnologia já está conseguindo para doença mitocondrial e outras coisas, e o aconselhamento genético, quando o casal nos procura, a gente não vai aconselhar esse casal a fazer nada. Simplesmente é suprir o casal de informações para que, dentro das perspectivas financeiras, religiosas, esse casal tome a sua decisão, né, qual o caminho a seguir. Eu queria agradecer de coração, deu o meu tempo final. Não sei se ainda vamos ter tempo para pergunta, mas eu me disponho a perguntas e, claro, por que não, a críticas construtivas sempre são muito bem-vindas, né, Tereza? Agradecemos demais, muitos elogios aqui à aula. Infelizmente, devido ao tempo, a gente não vai conseguir responder a tantas perguntas, foram várias, mas essas perguntas podem ser encaminhadas ao Dr. Ciro para depois, de repente, a gente ter uma outra forma de comunicação. Enquanto a gente vai andando, me pediram uma tolerância, porque falaram, não interrompe, a aula está tão boa, enfim, é nossa última aula do curso, então foi dado alguns minutinhos de tolerância na nossa exibição, mas, então, nesses 5 minutos, vamos aproveitar o máximo possível para responder algumas das perguntas. Então, o Israel Gomes, que foi, também fez residência com o Dr. Ciro, ele está nos Estados Unidos. Um grande abraço para ele. Ele pergunta como é que está a regulamentação do PGT no Brasil. Isso é uma coisa importante. Aliás, já vai aqui o convite e um spoiler. A presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida vai dar uma aula no Summit, dentro do dia 27, que vai já falar o estado da arte da reprodução no Brasil, que ela é, junto com o Adelino, os médicos os quais ajudam o CRM a dar o que a gente chama de normativa, né, Tereza? Não existem leis, mas existe uma normativa. Existem algumas regrinhas, gente, claro, principalmente quanto à doação de óvulos, né? Algumas curiosidades, por exemplo, a edição genética de embriões no Brasil ela é estritamente proibida, né, como foi feito na China. A gente apenas pode triá-los e não modificá-los. Tá? Sexagem, por exemplo, né, sexagem social, que é a sexagem o qual o casal tem 3 meninas, não tem infertilidade, 3, aí vai na clínica de fertilização e diz assim, olha, doutor, eu sei que dá para saber o sexo dos meus bebês aí, eu queria ter um menino. Sexagem social no Brasil é proibida. A sexagem relacionada a doenças, claro, ligada ao sexo, não é, mas não há necessidade, Tereza, de se fazer mais sexagem, sendo que a gente já vai direto na doença, seja um X frágil, seja hemofilia, né? Seja qual for ela, a gente já separa os meninos e as meninas livres aí da doença, né? Enfim. E assim, Israel, frequentemente há, inclusive o Caio teve um tempo atrás, no meu lugar, numa audiência no Congresso aí sobre informações sobre isso, né? Algumas pessoas, infelizmente, entendem, Tereza, que esse embriãozinho que deixa lá na clínica de fertilização, acho que isso é um aborto, né? A gente precisa respeitar a opinião dessas pessoas também, óbvio, né? Porém, elas precisam entender que esse embriãozinho, o conceito da ciência, né? O conceito de quando começa a vida, só pela religião católica mudou 3 vezes, que eu acho legal, eu acho importante. Mas pela ciência, né, vamos colocar isso em pauta aqui, o embrião sem endométrio, sem útero, não tem vida, ele não se desenvolve. Então, a gente começa a considerar a partir do encontro do embrião com o endométrio. Ou seja, a partir da gestação. Pelo conceito de dizer que nenhum dos dois consegue, né, ter sobrevida à distância. Então, o aborto já seria um problema em relação à vida em si, né, Teresa? Mas, voltando ao assunto da normativa, ela proíbe algumas coisas, e hoje está o que entra mais em polêmica, mas também é importante que já é permitido, por exemplo, né, casais homoafetivos de ambos os sexos podem ter filhos. Sejam as mulheres, através do óvulo de uma delas e a outra engravidando, comprando espermatozoides num banco, ou sejam dos homens, que a gente tem casos. Aliás, o primeiro caso nos Estados Unidos, feito para doença poligênica, foi de um casal homoafetivo, o qual tinha risco de diabetes. Então, Teresa, é mostrar hoje, né, que as famílias procuram, todo tipo de família procura esse tipo de tecnologia, e a própria normativa os permite que eles sigam adiante. Agora, não pode, por exemplo, eu vender óvulo,
não pode doar óvulo para quem conhece, né? Porque pode dar confusão, é óbvio, a DNA é da pessoa. Enfim, aliás, uma hora eu quero convidar o Israel para a gente discutir sobre isso aí, que eu sei que o Israel gosta. Acho que é importante sempre se discutir sobre ética numa área como a nossa aqui. Muito bom. Pergunta aqui sobre também a Bruna Bacala, que é enfermeira aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela pergunta como é que é feita por meio na cultura do embrião, a técnica de Nix, da biópsia pela cultura. Perfeito. Como às vezes o assunto é complexo, né, para conseguir falar com todo mundo, eu não trouxe, que é uma outra novidade nossa. Então vocês viram que quando eu falei sobre PGTA, vocês viram como é fundamental analisar o número de cromossomos que cada embriãozinho tem, né? Então, esses embriõezinhos, até o 5º dia, eles ficam numa placa sobre um meio de cultura que, por teoria, tem todos os nutrientes que o embrião precisa. Temperatura da estufa, oxigênio, CO2, enfim. Né? Nesse sobrenadante, Tereza, as células que vão entrando na apoptose, como acontece no NIPT, né? O NIPT, a gente pega as células do DNA do feto no sangue da mãe, né? Traços desse DNA. E pega e monta um quebra-cabeça lá para olhar aqueles 5 cromossomos, né? Nesse meio de cultura, eles deixam esse rastro também, Tereza. E através desse meio de cultura, a gente consegue estabelecer o cariótipo desse embrião. Isso é spoiler, isso é alta tecnologia, né? Só que ainda não substitui a análise do embrião, tá? A gente ainda não tem uma sensibilidade suficiente para substituí-la. Até porque, às vezes, erra até o sexo, quando vai fazer por meio de cultura. Mas já estamos quase lá, já tem o teste aí para aqueles embriões que não podem ser biopsiados, aqueles casais mais religiosos que não querem que coloque, né, o embrião, pode ser feito, só que é importante saber que não é um teste que substituiu o outro ainda. Muito bom. Inclusive, nessa linha, o Domício Antônio, ele pergunta quais seriam os riscos relacionados à retirada de células do blastoderma, se poderia cursar com defeitos congênitos no recém-nascido. É claro, assim, o que eu falo para minhas pacientinhas, Tereza, para auxiliar aqui nossos colegas, né, no aconselhamento genético, eu digo assim, olha, Dona Maria, não vai faltar nem um pedacinho do bebê de vocês, não, viu? Porque você veja, Tereza, a gente fala de embrião, um leigo, a gente precisa pensar como paciente, né? Ele pensa numa coisa de bracinho e perninha, lá dentro da estufa, já querendo sair, né? E, na verdade, não é como eu mostrei para vocês, é um aglomerado de células, né? Teve no ano passado, no Congresso Americano de Reprodução Humana, a aula inaugural foi uma pessoa que mostrou num D3, que a gente tem de 6 a 8 células, apenas uma daquelas células vai chegar ao 5º dia. Todas as outras vão ser perdidas por apoptose, seja lá como for, né? Então, eu acredito, sim, que há algum dano ao desenvolvimento de embriões que tem uma sensibilidade para isso, Tereza. Mas a maioria dos trabalhos mostram, né, um índice muito maior de gravidez, etc. Esses bebês, inclusive, a avaliação dessas crianças tem menos malformações do que as outras. Isso é clássico, porque muitas das vezes pode ser um Klinefelter, você sabe muito bem que não dá aquelas malformações clássicas, mas pode dar ali, né, às vezes, uma luxação de quadril, um pé torto congênito, alguma coisa desse tipo, e que no fundo está mascarado. Então, muito pelo contrário, as crianças nascem com menos malformações congênitas e essas células ainda são pluripotentes, né? A partir do 5º dia, que aí a gente já não... Aliás, a gente nem sabe se pode, mas pode ser que no futuro a gente esteja retirando as células da massa interna, que ainda não faz isso. E aí seria mais preciso ainda, né? Mas, sinceramente, Tereza, 10 anos atrás, a gente não imaginava estar tirando células de embrião de 5º dia uma hora dessa, tá? Mas, em termos práticos, não causa dano ao desenvolvimento do embrião, tá? Muito bom. Nossa, são tantas perguntas, tá difícil até de selecionar. Aqui, mais de uma pessoa pergunta como é que seriam, se profissionais de outras áreas, quais profissionais estariam aptos a trabalhar direto ou indiretamente, enfim, com a parte da reprodução. Reprodução humana, gente, é bem democrática, vai? Por exemplo, a minha esposa, ela trabalhava como embriologista, né? Ela é biomédica. Hoje, por N fatores, ela se encontrou na estética, então, enfim. Mas, por exemplo, na reprodução humana, como embriologista, pode ser
bioquímico, enfermeiro, seja lá que tem até médico fazendo isso. Ou seja, o que a pessoa precisa fazer é especialização na área, existem cursos para isso, né? E treinar isso, tem cursos práticos, etc. E mesmo ela não tendo formação, eu tenho vários embriologistas que eu não sei se eles têm formações na área de saúde, entendeu? Eu tenho uma grande amiga que ela trabalhava com cana-de-açúcar, em Ribeirão Preto. E hoje é um dos maiores embriologistas aí do Brasil. A tese dela foi com cana, né? Então, assim, claro, se você for fazer retirada de material, estímulo ao paciente, etc., precisa ser da área médica, né? Mas para o aconselhamento genético como nós aqui, o biólogo, o bioquímico, que tem habilidade, também pode fazer, você sabe disso. Claro que o approach é diferente, né? Ele é mais voltado à biologia e não tanto para a parte médica, tá? Mas é bem democrático, gente, para quem tem interesse. Aliás, voltando ao normal, né, que a gente está apostando que volte, todos são muito bem-vindos a conhecer o nosso NTO, né, Tereza? Que fica no Salomão Isope, na Divino Salvador, da Gene One. Vocês vão ficar maravilhados com o que vocês vão ver lá. É só marcar com o pessoal de lá, vão ser muito bem-vindos. Eu acho importante conhecer também, vão lá conhecer sequenciamento lá de última geração, que você conhecia aí o genoma humano aí em poucos dias, vamos dizer assim, né? Sim, a gente tem tanto orgulho da casa que eu acho que a gente devia propor uma visita virtual, fazer uma visita sem as pessoas precisarem sair de casa, enfim. Você Tem sabe muito... que isso seria legal. Na Cromossome a gente divulgava algumas imagens de laboratório ali virtualmente, o povo adorava, né? Aqui a hora se avança e as perguntas só vão crescendo. Então, tem muita gente elogiando. Fico feliz. A Raquel Boy, aqui o Israel também. Doutor, eu nem posso falar aqui, tanta gente que, enfim, alguém não vai ser mencionado. Presencialmente, né, Tereza? Porque uma das funções de aulas, etc., é o network, é o reencontro, né? Sim. E esse ano a gente não teve congresso genética lá, infelizmente, né, para a gente se reencontrar. Nós temos 26 perguntas aqui não respondidas, eu acho que é até injusto, enfim, eu fico selecionando uma e outra, mas eu acho que vale a gente marcar um outro encontro, talvez até uma live, algum outro encontro, para que se respondam, porque foram muitas que ficaram pendentes. E fazer o encerramento aqui do curso, né, que foi árduo. Hoje é o encerramento, né? Sim, a gente tem que muito agradecer, especialmente a Karina, a doutora Michele Migliavaca, que coordena aqui o time de médicos da Gene1, está conosco para participar desse agradecimento. Sim, obrigada ao Ciro pela excelente aula, mas a gente não poderia terminar esse curso sem fazer esse agradecimento em especial para a Karina. A Karina, ela faz parte do nosso time de marketing e a ideia desse curso, a grande parte da execução, da divulgação veio dela, né? Ela acompanhou a gente aqui por todas as aulas, deu suporte para os palestrantes, né? Então, eu queria deixar aqui, Karina, o nosso muito obrigado por ter tirado do papel esse projeto, por todo o apoio, e agradecer também aos participantes, né? A gente viu que algumas pessoas sempre estavam presentes, né? A gente até decorou o nome de alguns participantes. Isso foi muito legal poder ter esse contato com vocês. O meu muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço a todos, viu? Muito obrigada, estou aqui sempre junto com vocês, foi um prazer enorme poder apresentar esse curso com esse time maravilhoso. Eu acho que esse projeto não teria feito tanto sucesso e as aulas seriam tão maravilhosas se não fossem por vocês. O nosso time de ouro, né, de profissionais aí da Gene One, são médicos muito bons, excelentes profissionais e muito didáticos, porque as aulas, independente do nível de conhecimento da pessoa em genética, fez assim até o final, do começo ao fim. Todas as pessoas que entraram, enfim, não tinham nenhum conhecimento sobre isso. Tenho certeza que ganharam uma base muito grande aí, um interesse muito gigantesco pela genética, pela essa medicina do futuro. Obrigada mesmo a todos vocês. E só uma ressalva que eu não fiz é que, além das pessoas que compõem o time de análise, enfim, o time da Gene One, houve muitos palestrantes que foram convidados, palestrantes que se dispuseram a preparar material escrito, material de apresentação, a responder questões voluntariamente,
que aceitaram participar desse projeto de divulgação de educação em saúde. Então, agradeço especialmente aí a eles, a todos que participaram e a vocês. Então, a gente fala, tem do estudante ao super especialista no público, um público muito heterogêneo que se manteve aí fiel ao longo dos encontros. Agora, nós estamos com 250 participantes online, mas chegamos a mais, isso fora as pessoas que estão acompanhando no YouTube. E quantos dias a sala lotou de tal maneira que as pessoas não conseguiam nem entrar. Então, a gente reforça o nosso agradecimento aí por vocês também terem apostado nessa parceria. E o Dr. Ciro também reforçou o convite, né, para o Dynamic Summit, aí dando uma palhinha do que a gente vai encontrar por aí. Esse evento vai ser para todos os gostos e todos os níveis, né? Isso que é importante. Eu acho que é colocar a genômica, eu acho que o grande goal aí é a gente colocar exatamente o que fez aqui, né? Colocar a genômica em exposição para todas as áreas, de uma forma que essas pessoas entendam a genômica, né, Tereza? Porque a Michelle também sabe disso, porque aqui tem várias pessoas que conhecem o Pina, né? Um grande professor, adoro o Pina. Ele sempre dizia, Ciro, uma das principais papéis do médico geneticista no Brasil é divulgar a própria especialidade, né? Porque as pessoas não conhecem. Para quem não sabe, a residência em genética médica no Brasil já tem aí seus 40 e poucos anos lá em Ribeirão Preto. Ninguém imaginava isso, né? Isso aí, então a programação está sendo exibida. Essa doutora, de alguns dos dias, devagarzinho a gente vai passando. Aí são 3 dias, se a doutora Michelle quiser finalizar. Eu só gostaria de reiterar o agradecimento dos participantes, como você muito bem colocou, Tereza, né? Essa participação que a gente teve de médicos externos que se propuseram, então, né, voluntariamente a vir aqui para poder, então, fazer essa educação mesmo, né, em genética que a gente quer, né, que todo mundo tenha acesso às informações de genética. Eu acho que é um dos nossos maiores objetivos, né, dentro do nosso laboratório. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, agradecendo muito a presença e a contribuição de todos vocês. Um grande abraço, então a gente se encontra no Dynamic Summit. Até mais, gente. Até lá. Até breve. Até breve. Cuidem. Tchau. Tchau.